Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Cá estamos nós mais uma vez com mais um vídeo. Bom, no meu último vídeo eu falei um pouco sobre a questão do testemunho de Jesus, que o Apocalipse diz ser, lá no capítulo 19, versículo 10, o espírito da profecia. Nós vimos que o espírito da profecia, ao contrário do que diz a Igreja Adventista, não se manifestou em Ellen White, se manifestou nos escritores do Novo Testamento, da Bíblia de um modo geral, mais especificamente no Novo Testamento, porque é o Novo Testamento que testifica de Jesus. É o Novo Testamento que procura dar ênfase no testemunho de Jesus, de que Jesus, esse Jesus que veio em água e sangue, esse Jesus que veio habitar entre nós, segundo declarações do apóstolo João no seu evangelho, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A ênfase do Novo Testamento, no que diz respeito a testemunho, é o testemunho de que Jesus é o Cristo. É o Messias, profetizado pelos profetas antigos lá do Velho Testamento. Então, o espírito da profecia se manifestou, por exemplo, em Mateus, em Marcos, em João. O espírito da profecia se manifestou em Lucas. O espírito da profecia se manifestou em Paulo, em Pedro, em Tiago, em Judas. É isso, e não em Ellen White. Nós vimos isso. Agora, eu quero apresentar para vocês um outro argumento utilizado por um grupo de adventistas lá do Rio de Janeiro para tentar objetar um irmão adventista que estava falando muito bem sobre a graça, sobre o evangelho, sobre a importância de nós, enquanto cristãos, estarmos convictos e certos da nossa salvação. Porque dentro da Igreja Adventista isso é um tabu, né? Não, a gente está salvo, mas assim, a gente não pode dizer que está salvo, a gente não tem condições de afirmar que a gente está salvo, porque amanhã a gente pode perder a salvação. Outra razão pela qual a gente não pode afirmar que está salvo é para evitar a soberba e para evitar a arrogância, para evitar o relaxamento moral. E aí eles inventam uma série de desculpas esfarrapadas para não aceitar um fato que a Bíblia procura incutir na nossa mente, no nosso coração, que é o fato de nós estarmos verdadeiramente salvos e de que ninguém, absolutamente nada e ninguém poderá nos tirar das mãos santas de Jesus, das mãos santas de Deus. Paulo vai dizer em outra linguagem o seguinte: olha, ninguém poderá nos separar do amor de Deus em Cristo. Nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus manifestado por nós através de Cristo. E aí? Então é o seguinte, eu vou apresentar um argumentozinho aqui utilizado por esse grupo de adventistas que tentou objetar nosso irmão quando nosso irmão falava sobre graça, sobre evangelho, sobre a certeza da salvação. Aí os adventistas santarrões, aqueles raízes, aqueles tradicionais, né? Aqueles intragáveis, porque não há coisa pior do que você lidar com um adventista raiz, radical, né? Aquele que acha que sabe mais do que todo mundo, é mais santo do que todo mundo. Meu Deus do céu! É horrível lidar com esse tipo de gente dentro da igreja adventista, né? Bom, vamos lá? O irmão falando sobre, então, a questão do evangelho, graça. Os imbecilóides chegaram nele e disseram o seguinte: olha aqui, irmão, o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 9, verso 22, diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. O irmão está dizendo que nós já estamos salvos, que Deus já salvou. Se nós já estamos salvos, né? Se essa eleição da graça de Deus já salvou,
Por que que Paulo ainda está dizendo que estava salvando, fazendo tudo para salvar alguns? Olha só que argumento imbecilóide. Eu não sei se é imbecilóide o argumento ou se são imbecilóides aqueles que o advogaram. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então quer dizer que o fato, para esses imbecilóides, o fato de Deus ter elegido, escolhido soberanamente, significa que todos já estão salvos, e se todos já estão salvos, não há porque não haveria porque Paulo estar fazendo tudo de todos os modos para salvar alguns. Se já estão todos salvos, por que que nós temos que ainda procurar salvar alguns? Como Paulo fazia. Olha o argumento. Esse argumento parte de uma premissa errônea, justamente a premissa de que se eles foram eleitos e todos eleitos já estão salvos, porque Paulo estaria salvando alguns, né? Olha só, o argumento parte dessa premissa equivocada. Se todos já estão eleitos, todos estão salvos. Bom, vamos entender esse assunto? Vamos entender esse assunto de conformidade com a Bíblia e não de conformidade com a ignorância desses que advogaram tal raciocínio, tal argumento. Porque eles se propuseram a falar de algo que eles não estudaram, desconhecem, ignoram, não é? E para começo de conversa, eles pegaram o verso 22 de 1 aos Coríntios 9, desconectaram do seu contexto mais próximo, desconectaram esse versículo da própria carta de Paulo aos Coríntios, desconectaram esse versículo do próprio Novo Testamento e desconectaram esse versículo dos próprios escritos de Paulo. Vejam só vocês, a que ponto esse povo chegou. A que ponto esse povo chegou? Vamos entender? Eu quero que você preste atenção, porque eu vou mostrar para você entender isso aí. Você tem que entender o processo, como é que se dá o processo de salvação, tá? Salvação é um processo. Como é que o processo de salvação se dá? Segundo a Bíblia, e não segundo a teologia frágil da Igreja Adventista. Vamos ver isso? Abre em Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30. Abriu aí? Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então presta atenção, meu irmão e minha irmã adventista. O que eu vou falar para você agora é sério, é grave. E não vou falar em tom de cinismo e nem de sarcasmo. Eu quero mostrar para você como é que a Bíblia encara a questão da salvação. Tá? A Bíblia diz, ela declara aqui nesses dois versos, que há 5 estágios, 5 fases ou 5 etapas da salvação. 5, tá? Qual é a primeira? A primeira está aqui no verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu. Paulo falando de Deus. Aos que de antemão conheceu. Esse conhecimento ao qual Paulo se refere aqui, que Deus conheceu de antemão, um conhecimento prévio, não é um conhecimento geral que Deus, de acordo com a sua onisciência, tem sobre tudo e sobre todos. Não é a esse tipo de conhecimento que Paulo está fazendo referência aqui. Alguém poderia perguntar, mas como é que o irmão pode provar isso? Com o que vem em seguida. É simples. Basta você ler o que vem em seguida, né? Que você vai ter a certeza de que este conhecimento prévio de Deus sobre alguns não se refere ao conhecimento geral que Deus tem, através de sua onisciência, sobre tudo e sobre todos. Não é. Paulo deixa específico, ele especifica aqui, aos que de antemão conheceu. A Nova Almeida atualizada diz, aqueles a quem de antemão conheceu. Aos que
de antemão conheceu. Então ele está se referindo a um grupo específico que Deus conheceu de antemão. O que significa esse conhecimento prévio aqui? Deus escolheu, elegeu. E por tê-los escolhido, eleito, na eternidade pretérita, inseriu seus nomes no livro da vida. É deste modo que Deus os conheceu previamente. E esse conhecimento é pactual, é salvífico. Deus os conheceu de antemão para salvá-los. Como é que a gente prova isso? Vamos ler o resto. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. O primeiro passo do processo da salvação, a primeira etapa, o primeiro estágio ou a primeira fase é o conhecimento prévio de Deus. Deus elegeu. Deus elegeu. Deus escolheu, soberanamente. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira etapa ou a primeira fase. Qual é a segunda? Deus predestinou esses a quem ele conheceu de antemão. Predestinou. Essa é a segunda etapa do processo de salvação. Deus predestinou. Qual é a terceira etapa? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, só uma observação que eu esqueci de fazer em relação a essa segunda etapa, a predestinação. Deus os predestinou para um propósito. Qual propósito? Para que esses a quem ele predestinou se conformassem à imagem de Jesus, seu Filho, para que Jesus fosse o nosso irmão mais velho, certo? Então, Deus nos predestinou esses para que eles fossem conformes à imagem de seu Filho. Deus não os predestinou porque previu que eles seriam. Não, ele os predestinou para que eles fossem. E esse é a segunda etapa do processo de salvação, a predestinação. Qual é a terceira? Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Perceba que tudo aqui até agora está relacionado a esses, que primeiro foram objetos do conhecimento prévio de Deus, que depois foram predestinados, e agora esses mesmos foram o quê? Chamados. Aos que Deus conheceu de antemão, Deus os predestinou, e agora Deus os chamou. Esse chamado é realizado primordial e primariamente pelo Espírito Santo. Isso não significa que o Espírito Santo não possa se utilizar de instrumentos secundários para realizar, para fazer cumprir esse chamado. Não significa isso, certo? Mas esse chamado sobre esses é um chamado que nós chamamos de eficaz. Por que eficaz? Porque Deus tem um propósito para com esses. Deus tem um plano para com esses, um plano especial de salvá-los. Então, o chamado é eficaz, não é porque o ser humano não tem o poder de dizer não para Deus. Todos que estão na carne só dizem não a Deus. Só tem o poder de dizer não para Deus. Ninguém na carne tem o poder de dizer sim para Deus. Então, o chamado é eficaz porque com relação a esses que foram objetos do pré-conhecimento de Deus, primeira etapa, foram predestinados, segunda etapa, e agora passam pela terceira etapa, o chamado, Deus quer salvá-los e vai salvá-los. Então nós temos aqui o chamado. Agora, deixa eu abrir um parênteses com relação a essa terceira etapa do processo de salvação. Vamos relembrar o argumento, esse argumento frágil utilizado por esse grupo de adventistas ao nosso irmão lá no Rio de Janeiro. Se Deus já elegeu, se a eleição se deu pela graça, todos estão salvos, por que ainda devemos, como o apóstolo Paulo, fazer alguma coisa para salvar mais? Vamos procurar entender então. Vamos utilizar o apóstolo Paulo, já que é ele que está, o que ele escreveu aos Coríntios que está em discussão. O que aconteceu com Paulo? Paulo foi objeto desse chamado aqui, ó, terceira etapa do processo de salvação, pelo próprio Cristo. Olha só que privilégio. O próprio Cristo se revelou a Paulo, se manifestou a ele na estrada para Damasco,
E ali o converteu. E ali o converteu. Esse chamado na vida de Paulo foi eficaz. Paulo foi eleito, foi escolhido na eternidade pretérita. Antes da sua própria existência, Paulo já havia sido escolhido, já havia sido eleito. Como ele diz, ele já havia sido separado por Deus. Alguém pode perguntar, mas irmão, o que o irmão está falando aí? Como é que o irmão pode provar isso? Marquem Romanos 8 e venham comigo para Gálatas, capítulo 1. Vamos ler verso 15. Diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, olha só. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve, verso 16, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue. Presta atenção nesses dois textos. Primeiro, Paulo diz, olha, houve alguém que me separou antes de eu nascer. Nós sabemos a quem ele está se referindo aqui. Está se referindo a Deus. Que o separou antes mesmo de sua existência, nesse planeta, nessa terra. Ele separou, lá na eternidade pretérita, Paulo. Só que aí dentro do tempo, dentro da história, dentro da nossa horizontalidade terrena, Deus também o chamou, está aqui, ó. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Quando foi esse chamado? A separação foi na eternidade pretérita antes de Paulo nascer. Paulo nasceu, viveu, não sei quantos anos, com quantos anos ele se converteu, viveu ali um bom tempo de vida e depois recebeu o chamado. Ele não recebeu o chamado quando ele nasce. Ele recebeu o chamado depois de algum tempo de vida. O próprio Cristo aparece para ele, é o que ele diz aqui no versos, a partir do 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque, 12, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Viu? O próprio Jesus aparece para ele e o chama. Mas ele já havia sido separado, ele já havia sido eleito, ele já havia sido escolhido. Para Deus, Paulo já era uma pessoa salva. Para Deus. Agora, dentro da nossa ambiência, na horizontalidade da nossa existência, Paulo ainda não estava salvo. Só seria salvo quando ele fosse realmente chamado, eficazmente chamado pelo próprio Cristo, quando ele se dirigia a Damasco para prender os cristãos. Entenderam? Portanto, este raciocínio que vocês, com o qual vocês tentaram objetar o nosso irmão lá na Igreja Adventista do Rio de Janeiro, eu não vou falar onde, e nem citar o nome dele, é muito fraco. O raciocínio que vocês construíram parte de uma premissa errônea. Foi eleito, foi escolhido. Ah, não, então está salvo. Então a gente não precisa mais fazer nada para salvar ninguém. Mas Paulo fazia. Então como é que o irmão está falando que está todo mundo salvo? Eu acabei de mostrar para vocês aqui que na própria experiência de Paulo nós temos a explicação. Nós temos o porquê que esse raciocínio que vocês criaram com base numa premissa falsa está errado. Se vocês criam um raciocínio com base numa premissa falsa, a conclusão, a dedução será falsa também, irmãos. Põe isso nas vossas cabeças. O fato de uma pessoa ter sido eleita não significa que ela, durante um período da sua vida, ou durante a sua vida, ela já esteja salva. Por exemplo, eu me converti aos 18 anos, mas até os 18 anos eu não era uma pessoa salva, embora eu tenha consciência de que eu fui eleito por Deus, fui chamado por Deus, fui escolhido por Deus na eternidade pretérita. Mas eu só me converti aos 18 anos. Paulo só se converteu não sei com quantos anos, mas viveu muito tempo sem a conversão. Então, até esse tempo, eu não era uma pessoa salva, até os meus 18 anos, até antes da minha conversão, eu não era uma pessoa salva do ponto de vista terreno, do ponto de vista humano. Alguém precisou pregar para mim, para que o Espírito Santo agisse em mim
e fizesse dessa pregação um chamado eficaz na minha vida. Aí eu fui salvo. Paulo foi salvo quando? Quando ele foi separado por Deus? Para Deus sim, mas para nós não. Ele foi salvo quando Jesus o chamou de modo eficaz ali na estrada para Damasco. Entenderam agora? Entenderam? Vamos voltar ao nosso processo de salvação, que é muito importante. Então nós já temos 3 etapas. Deus pré-conheceu. A esses a quem ele pré-conheceu, elegeu, escolheu, ele predestinou. A esses ele chamou. Continua o verso 30. E aos que chamou, a esses também justificou. Para e pensa uma coisa. Até aqui, nós só temos Deus agindo para salvar. Pré-conheceu, predestinou, chamou. E agora, justificou. Alguém pode se auto-justificar? Alguém pode, diante de Deus, dizer o seguinte: Senhor, agora eu sou justo. Eu estou justificado. Alguém pode, por si mesmo, por conta de suas obras, por conta de seus atos, por conta de seu comportamento, por conta de sua religiosidade, por conta de seu compromisso com a sua igreja, por conta de obedecer à guarda do sábado, devolver dízimo, frequentar a igreja regularmente, fazer pactos, participar das programações da igreja. Alguém pode, alguém tem condições de dizer para Deus: Senhor, agora eu estou justificado, sou uma pessoa justificada porque eu me batizei, aceitei a Cristo, devolvo dízimo, guardo o sábado, creio em Ellen White como o espírito da profecia, faço pactos, participo regularmente das programações da igreja, sou fiel à igreja, sou leal à igreja, participo dos cultos, prego, faço trabalho missionário, faço caridade, distribuo folhetos. Alguém pode dizer isso? Todos nós somos injustos, meus queridos irmãos. Como é que um injusto pode se auto-justificar diante de Deus? Então, justificação, essa justificação a qual Paulo se refere aqui, é um ato de Deus, é um ato que vem de fora. Por isso ele é forense. É um ato de Deus sobre nós. Somos justificados. Mas, porém, essa justiça com a qual nós somos justificados, ela pertence originalmente a outra pessoa. E vocês sabem a que outra pessoa estou me referindo. Não é outra senão nosso Senhor Jesus, o nosso Cristo. É com a justiça de Cristo que nós somos justificados por Deus. Não é com a minha suposta justiça. E como é que se dá esse negócio de justificação? Paulo aqui em Romanos 5 diz. Ele diz, Romanos 5, verso 1. Justificados, pronto. Encerrou o processo. Está justificado. Pois mediante a fé. Justificados, pois mediante a fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa justificação não se dá por nossa conta. Ela se dá por conta da fé com a qual Deus nos agracia, para que nós creiamos na justiça de Cristo. E é com a justiça de Cristo que Deus nos declara justos. Presta atenção nesse termo, declara. Deus nos imputa a justiça de Cristo. Primeira etapa, Deus pré-conhece, elege, escolhe. Segunda etapa, Deus predestina esses que ele pré-conheceu. Terceira etapa, Deus chama. Quarta etapa, Deus justifica. Declara justos. Ao declarar essas pessoas justas, por elas terem tido fé ou terem crido em Jesus, elas não se tornam justas. Elas são declaradas justas
A justiça de Cristo é imputada sobre elas, mas elas não se tornam justas do ponto de vista da prática, do comportamento religioso, santificador. Nós continuamos, apesar disso, caindo aqui, caindo acolá, tropeçando aqui, tropeçando acolá, pecando aqui, pecando acolá. Paulo escreve muito sobre a guerra que há entre nós e o pecado. Essa luta que há entre nós e o pecado é uma luta diária. Aqui mesmo no capítulo 9, de 1 aos Coríntios, Paulo diz que esmurrava o seu corpo, porque ele mesmo não queria ser desqualificado. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Então veja, essa justificação é uma declaração de Deus sobre nós, que imputa sobre nós a justiça que pertence originalmente a Jesus. Então, a justiça de Jesus é perfeita. Quando Deus nos declara justos, pronto, se encerrou o processo. Não há mais nenhum tipo de condenação sobre nós. É por isso que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 8, verso 1. Depois do quê? Depois de justificados pela fé. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo deixa claro, olha, não há mais nenhuma possibilidade de sermos condenados. Por quê? Porque fomos justificados pela fé por meio de Jesus Cristo. A justiça de Cristo é perfeita. Deus nos declarou justos. Então, somos, aos seus santos olhos, glória a Deus, justos. Fomos justificados. Essa é a quarta etapa do processo de salvação. E qual é a última, irmão? Está aqui no verso 30. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Percebam que está tudo no passado. Pré-conheceu, conhecimento prévio. Predestinou, chamou, justificou e agora glorificou. Por que isso? Primeiro, porque isso são ações de Deus, unilaterais, soberanas de Deus. Quem é que vai questionar isso? É você? Fique à vontade, mas prepara o lombo. Prepara o lombo, porque vem chumbo grosso sobre você que peitar Deus. Quiser encarar Deus e desafiar Deus e perguntar para Deus por que ele fez o que ele fez. Sobre esses a quem ele escolheu. Prepare seu lombo, irmão. Prepare o seu lombo, irmã. Porque vem chumbo grosso por aí. Eu não tenho essa coragem, nunca tive. De peitar Deus e dizer, mas por que, Senhor? Por que o Senhor escolheu quem o Senhor escolheu? Por que o Senhor os pré-conheceu? Por que o Senhor os predestinou? Por que o Senhor os chamou? Por que o Senhor os justificou? E agora, por que o Senhor os glorificou? Olha, eu não tenho essa coragem. Se você tiver, irmão, prepare o lombo. Prepare o lombo. Você vai questionar o que a palavra de Deus está dizendo? Que são todas ações de Deus? As 5 fases, etapas ou estágios do processo de salvação são ações de Deus sobre você, meu irmão. Onde foi que você entrou aqui? Tipo assim, eu colaborei com Deus, como aquele idiota, aquele imbecilóide, insiste em dizer que tem que haver cooperação nossa com Deus, nós temos que cumprir muitas condições, porque senão nós não vamos ser salvos. Isso é coisa do diabo. Isso não é coisa só de um imbecilóide idiota, não. Isso é coisa do diabo. O diabo é que se satisfaz com esse tipo de pregação. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção que eu não estou falando com sarcasmo para você. Estou preocupado com você. Quero que você conheça o verdadeiro evangelho. Quero que você abandone essas premissas falsas que servirão para construir um raciocínio, um argumento falso que redundarão, desembocarão em falsas verdades ou uma mentira total. Reconheça que no processo de salvação você não participa. Deus te pré-conheceu porque Ele quis, te predestinou porque Ele quis, te chamou porque Ele quis, te justificou porque Ele quis, te glorificou porque Ele quis. Aí alguém pode perguntar, mas irmão, com relação à glorificação, a Bíblia não diz que nós seremos glorificados somente na volta de Jesus? Irmão, do ponto de vista histórico, temporal, sim. Sim.
Mas para Deus, você que crê verdadeiramente em Jesus Cristo, você já foi justificado e glorificado, meu irmão. O que te resta fazer depois de saber disso, meu irmão? Glória a Deus. Dê glórias a Deus. É o que te resta. Por que nesse processo, constituído por 5 etapas, não entra a santificação? Paulo não fala aqui de santificação. Por que não entra a santificação? Porque santificação, presta atenção nisso, santificação não é uniforme, é individual. Cada um tem um tipo de santificação. Cada um se relaciona de uma maneira com Deus. Eu, provavelmente, não me relaciono com Deus da mesma forma que você se relaciona com Deus. Muito provavelmente a minha rotina cristã seja diferente da sua. A minha vida cristã seja diferente da sua. Cada um tem uma forma, um jeito, um modo de se relacionar com Deus. Ou você quer me dizer que não é assim? Que todo mundo é uniformezinho? Que nem um caminhão de abóbora, que nem um caminhão carregado de japonês. Você acha que é assim? Você acha que santificação é uniforme? Se você acha isso, repense, meu querido irmão e minha querida irmã. Repense, porque não é assim. Na nossa salvação, a santificação não entra por quê? Como causa, tá? Deixar bem claro isso. Santificação é efeito. Ela não entra como causa. Eu mostrei para você as 5 etapas do processo de salvação, que são causas, certo? Todas estas causas vieram de Deus, se originaram em Deus, na soberania, na vontade graciosa de Deus. E absolutamente ninguém pode questionar Deus por isso. Ninguém tem autoridade para questionar Deus por isso. Eu leio que se encontra agora em 2 aos Tessalonicenses. Abra comigo aí. Capítulo 2, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Presta atenção nisso aqui. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus, olha isso aqui, presta atenção, meu irmão, minha irmã adventista, que porventura estejam me assistindo agora, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Houve uma escolha de Deus, houve uma eleição de Deus, um pré-conhecimento de Deus sobre você. Esse pré-conhecimento é um pré-conhecimento salvífico, pactual. Por isso ele te escolheu, por isso ele te pré-conheceu, por isso ele te elegeu para a salvação. Então, essa escolha, esse pré-conhecimento, essa eleição se deu na eternidade pretérita, antes da própria existência de tudo. Houve essa eleição, houve essa escolha para que você fosse salvo um dia, durante a sua história aqui na Terra. O fato de você ter sido eleito por Deus e para Deus você estar já predestinado para ser salvo, não significa que você já nasceu salvo do ponto de vista atual da palavra, real, prático da palavra. Entenderam? Por que não? Porque houve um período de tempo em que você viveu sem Deus. Você só recebeu o chamado num determinado tempo da sua vida. Então, até você receber esse chamado, você estava perdido. Do ponto de vista humano. Humano, não para Deus, mas do ponto de vista humano. Para o mundo. Para a nossa existência, você estava perdido. Olha que o versículo termina nos dizendo: porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade.
Então, quando foi que você foi salvo mesmo de fato e de verdade? Quando o Espírito se manifestou em você e te separou para Deus, ou seja, te chamou para Deus. Você foi eleito, sim. Mas quando você nasceu, você não estava salvo. Para Deus, você já estava predestinado para a salvação. Mas do ponto de vista histórico, temporal, você ainda não estava salvo. Você só foi salvo quando, pela santificação do Espírito e fé na verdade, você foi chamado, você foi separado, você foi santificado para Deus. Entendeu? Então, esse negócio de vocês dizerem para o irmão, tentando objetá-lo, ah, se Deus já elegeu, está todo mundo salvo, então se está todo mundo salvo, por que a gente, assim como Paulo, deveria pregar, deveria chamar, tentar salvar alguns, já está todo mundo salvo. A gente não precisa fazer nada então, irmão. Que raciocínio tosco, chulo, sem vergonha esse. Que premissa falsinha essa, não é? Evidencia com isso o quê? Desconhecimento de causa. Vocês não conhecem o assunto eleição da graça. Vocês desconhecem a própria graça. A definição do conceito de graça segundo o Evangelho. Como é que vocês querem falar, tratar de algo que vocês desconhecem, adventistas? Como? Então, eu fiz questão de mostrar isso aqui, porque o nosso irmão lá do Rio de Janeiro, eu já o considero um amigo também, ele compartilha comigo algumas de suas experiências, especialmente as mais recentes, lá dentro da igreja adventista, porque ele continua na igreja, e eu disse para ele o seguinte, ele sabe disso. Mesmo sem eu dizer, para ele, ele já sabia que o que irá acontecer com ele é isso aqui, ó. Vão cortá-lo, vão eliminá-lo dos púlpitos da igreja, isso não vai demorar. Por que mesmo que vão cortar o irmão? Por que mesmo que vão impedir que o irmão pregue? Porque ele conheceu o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça. E agora ele só fala sobre graça na igreja adventista. Ele só prega sobre a graça na igreja adventista agora. Se chamam ele para o púlpito, lá vai ele falar sobre a graça, porque é a coisa mais importante da vida de todos nós, a graça desse Deus maravilhoso. Vão cortar o irmão, porque o irmão agora sabe o que é evangelho, sabe o que é graça, sabe o que ela significa, primeiro o que ela significou na sua própria vida e o que ela pode significar na sua vida, que ainda não sabe o que é graça, não sabe o que é evangelho e acha que a teologia da igreja adventista, concernente ao evangelho, sabe tudo. Você está equivocado, meu irmão, minha irmã. Você está equivocado ou equivocada. Se você pensa assim, você está equivocado e equivocada. Quer ficar na igreja? Já descobriu o que é evangelho? Já descobriu o que é graça? Quer ficar na igreja? O problema é seu. Se você conseguir, fique. Seja abençoado. Eu não consegui. O meu irmão e amigo Elias, a quem eu amo de modo fraternal, pensava que poderia, depois de ter descoberto que o evangelho da graça, ficar lá. O Elias sabe que eu estou falando a verdade. Porque eu disse para ele, Elias, não vai dar certo. Não vamos pregar o evangelho lá dentro. Eu falei, não, esse negócio não vai funcionar, Elias. No primeiro embate que o Elias teve lá na igreja, lá no Jundiaí, em Anápolis, Goiás, depois ele chegou e me falou, pensei que estava certo. Não dá, irmãos, não dá. Tem gente que consegue. Tem gente que consegue ficar lá dentro e ficar ouvindo tanta bobagem acerca de evangelho que não tem nada a ver com o evangelho. Mas tem muita gente também que não consegue mais sentar nos bancos da igreja e ficar ouvindo pastores e oficiais da igreja falando bobagens acerca do evangelho. Não dá mais. É impossível. A língua coça para poder falar. E se você falar, meu irmão, você está queimado. Eles vão te amarrar em nome de Jesus. Ai, meu Deus do céu.
desse jeito que acontece. Não há como fugir. Essa é a regra. E ela é geral para todo mundo. E serve também para pastores que ousam questionar. Aí já é mais complicado porque o coitado vai perder o emprego, vai perder os benefícios, alguns vão perder direito à aposentadoria. Nossa, a vida de muitos vão ficar um inferno, né? Vão se tornar um inferno. Mesmo assim, tem pastores que já tomaram a decisão, né? E não conseguem mais também permanecer lá dentro. Agora eu tenho um conhecido, a quem eu posso chamar de amigo, que é pastor da Igreja Adventista, não vou dizer nem o nome nem onde, porque eu não quero complicar a vida dele, que já nos declarou o seguinte: olha, eu sou pastor da Igreja Adventista porque é de lá que sai meu salário, é lá que eu vou aposentar. Agora eu não tenho como sair da igreja. Eu não posso perder meus benefícios, meu salário e a minha aposentadoria. Então, até isso acontecer, eu vou ficar lá. Mas já sabe que a igreja não tem evangelho para os seus membros. A igreja não sabe o que é graça, não sabe o que é evangelho de verdade. Vem com esses programinhas baratos aí, Anjos da Esperança, Arena não sei do que, Bíblia Fácil, aí engendram esses programas chamados missionários. Ah, esse ano vai ser o ano da esperança, esse ano vai ser a nacional não sei das quantas, esse ano vai ser a porta não sei do que. Aí eles enganam a membresia para tentar mostrar para a membresia o seguinte: olha, nós somos uma igreja viva, uma igreja que pulsa, uma igreja que vibra, uma igreja dinâmica, é uma igreja saudável que está aí, sabe, pregando o evangelho, levando pessoas a Cristo. Tá bom, me engana que eu gosto. É isso aí, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo. Espero que a palavra de Deus entre fundo no seu coração e que ela produza uma mudança de mentalidade, mudança de coração em você. É que eu rogo e desejo em nome de Jesus. Amém.